Tá bom. Mais uma vez, Deus abençoe os irmãos. Amém. Passaram bem a semana? Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Também nós estamos muito felizes de ter passado mais uma semana na graça de Deus. Hoje nós tivemos uma transmissão ao vivo pelo nosso pastor Diógenes, ali de Cariacica, não? Ele tá? Chapecó, né? Em Chapecó? Eu acho que não. Estava na casa dele. Já, então Santiago. Santiago, né? Rio Grande do Sul. Quase todos os domingos o pastor Diógenes ele ministra, né? Faz como a live, né? O pessoal chama de live. E a gente participou hoje, até interagimos. Teve a irmã Darlene também interagiu, alguns irmãos ali. E é muito bom, é muito edificante. Nós somos muito agradecidos pelo ministério do pastor Diógenes, que tem nos ajudado e nos instruído em tudo. Bom, vamos louvar? Faz pra mim aí um dó maior, irmão. Só um maior. Em breve a vida vai findar. Aqui não mais eu cantarei, porque pra sempre irei morar lá na presença do meu Rei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e a cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar. E face a face, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Todo cristão sonha com esse dia, no dia em que veremos o Senhor como Ele é, nós o veremos. E como disse o nosso profeta, o irmão Brana, ele disse: um dia nós acordaremos deste pesadelo e estaremos na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão chegando aqui agora também. E o irmão Dariel tem um hino para apresentar. Quer apresentar? Amém. Então o irmão Dariel vai estar apresentando um louvor. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e comente, amém? Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Aleluia, Jesus. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a
te consagrei. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida. Aleluia. Sem ti. Tu és a razão da nossa vida. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, e até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, e até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Deus. E até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando, irmão Daniel. Aleluia. O nosso propósito é esse, né, irmãos? Servir a Deus. Como disse o hino aqui. Como que é o refrão do hino? Você cantou? Acabou de cantar aqui. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não tenho razão da minha vida. Ah, sem isso. ti. Aí essa palavra que eu gostei mais. Não vejo razão da minha vida sem Deus. Porque Ele é o primeiro em nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Mais uma vez agradeço a presença de cada um dos irmãos aqui. Que todos possam ser grandemente abençoados. O irmão Nildo realmente falou com razão. O espaço está ficando pequeno, né, irmão? Glória a Deus. Bom, irmãos, eu gostaria de agradecer também aqui a presença da minha irmã. Olha, eu vou ficar meio exibido agora, viu? No lugar que vocês me veem andar, eu vou estar com a vida aqui que ela me deu de presente. Deus te recompensa, viu? O irmão Brana disse, né? Uma vez deram um paletó para ele, falou, vocês não deu um paletó. Aí eu sei que Jesus não precisa de uma Bíblia, eu preciso. Mas você deu uma Bíblia para Jesus, amém? Amém? O que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos estendessem as suas mãos para cá, em forma de gratidão. E compartilhe comigo essa gratidão, enquanto falamos com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Como foi louvado aqui, Senhor. Não há razão da nossa vida se não for obedecer a Tua palavra.
nós não temos um motivo maior, não existe nada em primeiro lugar em nossa vida, a não ser, Senhor, o desejo de fazer a Tua perfeita vontade. É verdade, E Senhor. Pai, para fazer a Tua vontade, é preciso conhecer a Tua vontade primeiro. E é isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos tem mostrado a Tua perfeita vontade, Senhor, para que andássemos de acordo com a vocação que o Senhor tem nos dado, Pai. Que esse presente, Senhor, seja abençoado, seja, ó querido Deus, reconhecido, e que o Senhor também possa abençoá-la com todas as bênçãos espirituais, Senhor. Querido Deus, nos ajuda nesta noite e aqui também, Pai. Ouve a nossa voz, o nosso clamor, atende o nosso pedido, Pai. Contudo, nós pedimos uma bênção especial, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para receber de Ti, aprender de Ti, Senhor. Nos ajuda em tudo isso e recebe a gratidão do nosso coração por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos e agradecemos, porque em tudo nos ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podeis nos assentar, meus irmãos? Mais uma vez, minha irmã, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te recompense. Irmão Micaías? Irmão Micaías está lá apresentando seu louvor. O violão está afinado, você afinou, né? Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao Rei dos Reis consagrado tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Aleluia. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, louvarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, Aleluia! e a glória, Louvado seja Deus. e o poder ao nosso Deus. A honra, Aleluia! e a glória, o poder ao nosso Deus, ao Rei eterno e imortal. Aleluia! Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ele ministramos o louvor. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. A irmã Daiane quer apresentar o hino? Quem ensaiou? Quem ensaia mais? Tá certo. Fabrício? Tá certo. Raíssa? Não? Então, podemos dar início, então? À ministração? Então tá. Então nós vamos, com essa alegria em nossos corações, com essa motivação, nessa atmosfera, vamos tratar da parte mais importante, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês lembram que no Antigo Testamento, os levitas, quem ia na frente? Não. Quem ia na frente? Quem ia na frente? Da onde? Quem ia na frente? Era a Arca da Aliança, e os levitas atrás, ou os levitas na frente e a Arca da Aliança atrás? A Arca da Aliança é na frente, né? Ó, a irmã, tá vendo? Parabéns. A Arca da Aliança é na frente. E a Arca da Aliança é a palavra de Deus. Amém? Então a palavra vai na frente e os louvores vai atrás. Não é assim que Miriam fazia lá? Enquanto Deus ia realizando as obras pela sua palavra, ele ia atrás louvando. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Nós vamos tratar hoje sobre iniquidade. O que é iniquidade? Nós vamos começar a ministração aqui com o livro de Salmos. No livro de Salmos, nós vamos ler no capítulo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 6, verso 8. Vamos começar aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 escrituras, hein? Já posso estrear minha Bíblia, né? Minha Bíblia nova, ó. Glória a Deus. Aleluia. Que é isso? Olha, gente, que coisa linda. É um gesto de carinho muito maravilhoso, né? As pessoas poderiam dar mais esses presentes, né? Para as pessoas. A pessoa vai dar presente da coisa, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o melhor presente. Ó. Pode ser dado. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Vamos lá. Os irmãos que acharem, digam amém. Amém? Aqui, ó. Então, vou te emprestar a Bíblia. Eu gosto muito dessa também. Qual que é a escritura? A escritura é Salmos, livro de Salmos, verso 6. Aleluia. Capítulo 6, né? Desculpa, é Salmos, capítulo 6, verso 8. Vamos falar sobre iniquidade hoje. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Salmos, capítulo 6, verso 8. A minha já está até marcada, eu já tinha marcado tudo certinho. Aleluia.
Salmo 6, verso 8. Peraí, tá, gente, que a minha Bíblia é nova. Ô, glória a Deus. Eu tô com você então, vou tirar. Amém. Vamos ler. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Amém? Incline a sua cabeça por um minuto enquanto a gente fala com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, Deus de amor, de graça, misericórdia, Deus de bondade. Qualquer um de nós pode abrir, Senhor, esta palavra e lê-la, mas revelar o que ela realmente quer dizer. Como disse o teu profeta, ela diz muito mais do que aparenta dizer. Senhor Deus, nos ajuda nesta hora, Senhor, nesta ministração, que aquilo que for dito aqui, Senhor, possa trazer Jesus Cristo para mais perto das pessoas e fazê-las pessoas mais idôneas, Senhor, mais alegres, mais felizes, mais confiantes, pessoas mais cheias de fé, com mais entusiasmo para te servir a cada dia, Senhor. Por favor, Pai, toma o total controle, porque nós pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, de princípio eu gostaria de dizer isso. Há uma diferença entre iniquidade e entre pecado. E não é propriamente isso o que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar, na verdade, desta palavra iniquidade, do sentido desta palavra, e ver que ela é uma palavra dividida em duas partes, ou duas fases. Aqui Davi está dizendo, Davi no espírito de profecia, ele disse: apartai-vos de mim, todos praticantes de iniquidade. Esse era o espírito de profecia, no qual estaria sobre Jesus Cristo, que falaria ali, nós temos esse relato no livro de Lucas e no livro de Mateus. Eu quero ler as 3 escrituras que falam sobre a iniquidade e depois tentar destrinchar um pouco sobre essa palavra, amém? Então vamos aí já para o livro de Lucas, no capítulo 13, no verso 27. Lucas 13, 27. Aleluia, glória a Deus. Agradecer aos irmãos que têm entrado no canal Evangelho Completo, que têm apoiado ali o nosso trabalho ali de divulgação, né? E o qual tem ajudado muitas pessoas, né? Pela graça e misericórdia de Deus. É lógico que há muitas denominações e a cada um, né, tem a sua certeza, a sua opinião formada, mas sempre tem pessoas sinceras também que estão apenas aguardando uma palavra de revelação, né? Talvez eles não tiveram a oportunidade de receber realmente a verdade, né? O que a palavra diz. E isso ajuda, né? Através quando os irmãos entram, quando os irmãos comentam, quando os irmãos curtem, né? Como disse o pastor Diógenes, né? Fazer papel de youtuber. Então os irmãos, toda vez que os irmãos entram lá, dão um like, divulgam, compartilham, isso também ajuda o reino de Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Lucas 13, 27. Aleluia. Encontraram? Amém. Amém? Quem gostaria de ler? O irmão está ruim da garganta? Bom, Nildo, lê pra gente, por favor. Ele vos repreenderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Amém. Vocês viram o que Davi falou então pelo Espírito de profecia? Era o Espírito de Cristo, né? Falando através de Davi as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo viria a falar depois. Nós temos muitos relatos na Escritura, quando um dos profetas diziam algo, e nós vemos através do ministério de Jesus repetindo aquilo. Por exemplo, Davi uma vez se assentou lá em cima no monte, olhando para Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, como queria eu fazer como as galinhas dos seus pintainhos debaixo das asas, vocês não quiserem? Quando Davi disse isso, era o Espírito de Cristo em Davi, dizendo: quando Jesus veio aqui,
ele relatou aquele mesmo sentimento ali que Davi teve. Foi inspirado pelo Espírito de Deus. Então aqui nós vemos Jesus relatando aquele espírito de profecia agora sobre Jesus, relatando isso. Vamos para Mateus 23 agora, por favor. Mateus capítulo 7, verso 23. Vamos ver Jesus falando mais uma vez sobre a questão da iniquidade. Mateus, capítulo 7, verso 23. Vamos ler a partir do 22, tá bom? Mateus, capítulo 7, verso 22. Vamos ler o 22 e o 23. Amém? Amém. Amém. Assim diz a santa palavra do Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas e milagres? Verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam A iniquidade. a iniquidade. Então, veja, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seja toda a palavra confirmada. Amém? Nós lemos aqui em 3 partes nas Escrituras, onde Jesus falou de iniquidade, onde o Espírito de Deus, seja através de Davi ou através de seu filho, nos falou sobre a iniquidade. Bom, como eu disse, a gente vai procurar no dicionário, né? Nós temos vários dicionários aí. E cada dicionário, ele conota uma coisa diferente do outro. Alguns acrescentam alguma coisa, outros restringem alguma coisa. De acordo com a mensagem do profeta, nós aprendemos que iniquidade é você fazer aquilo que você sabe que não deve fazer e não fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Certo? Bom, essa questão também está em João, no capítulo 3, quando João diz assim: se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. E tudo que pedimos dele, receberemos, porque fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, e ele diz também, se dissermos, no livro de João ainda, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a iniquidade. Agora, voltando a isso, não é tanto um sermão, é mais um estudo, né, sobre esta palavra que nós vamos ter aqui hoje. Então, nós já entendemos que iniquidade é você fazer aquilo que você sabe que não deve fazer e você não fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Correto? Eu vou dar aqui alguns exemplos do que aconteceu na vida de um irmão Branham e alguns exemplos também que têm ocorrido em nossas vidas. Porque é muito bom você falar de algo que aconteceu na vida de alguém, mas o melhor é quando você mesmo passa por essa experiência e você tem, como que eles dizem, razão de causa. Eu não sei, eles usam um termo tipo assim para explicar que eles tiveram experiência, né? Sabe daquilo que está falando. Você sabe do que você está falando. O irmão Branham foi chamado por Deus, né? Não apenas, né, para ser o profeta enviado, nos trazer de volta, né? Ser o vaso escolhido no qual Deus traria a compreensão e entendimento de tudo aquilo que tinha se perdido no passado, né, através dos apóstolos. O que aconteceu no ministério dos apóstolos. Ele veio também para viver um tipo de vida que inspirasse aqueles que crescem em sua mensagem. Em outras palavras, tudo aquilo que ele pregou, ele viveu aquilo que ele pregou.
Então, às vezes é muito fácil você falar de algo que alguém te falou, de algo que alguém te contou. Mas quando você vive aquilo, então você tem, como que eu disse, né? Razão de causa. Você sabe o que você está falando. Você passou por aquilo. Na vida do irmão Branham aconteceu essa situação. Ele foi chamado para orar por uma criança que estava enferma. Só que antes dele ir orar por essa criança, aconteceu uma cena meio difícil na vida dele. Haviam alguns advogados interrogando ele por causa do seu ministério, e os advogados ligavam quase que todos os dias para ele, interrogando ele. Onde você estava? Por que isso? Por que aquilo? E ele todo dia ele tinha que contar a mesma história. E aquela pressão foi sufocando ele. Até o momento em que o advogado ligou, um dos advogados ligou, a esposa dele pegou o telefone, chegou até a porta e disse: querido, é o advogado. Aí ele pegou e falou assim: fala para ele que eu não estou. Pegou e saiu. Porque aquela pressão, ele não queria mais conversar sobre aquele assunto. Aquilo tinha dado uma pressão muito grande nele. Então ele saiu e foi para trás da casa. E ele voltou como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia que tinha feito errado. A esposa dele parou na porta e ele era muito humilde para assumir como ele assumiu, né? A gente vê essas pessoas que dizem crer na mensagem, não tem 1% da humildade que o irmão Branham tinha. Ele diz em sua mensagem, ele disse: veja, e a minha esposa é muito mais mulher do que eu sou homem. Olha o que ele disse. A minha esposa é muito mais mulher, sendo mulher, do que eu sou um homem. Ele assumiu isso. E ela olhou para ele e disse assim: por que ele elogiou ela dessa maneira? Diz que ela parou na porta e falou assim: Bíblia, você sabe que isso está errado. Isso está errado. Aí ele queria fazer que a história dele colasse. Não, mas eu não estava aqui, eu fui lá para fora. Aí ela falou: mas você estava aqui quando ele ligou. Você entendeu? Às vezes as pessoas, faz certo tipo de coisa, né? E quer tentar falar: não, tá tudo bem. Mas não. Ele viu que estava errado. E o que aconteceu? Foi chamado para orar por um bebê. Um câncer, uma doença, uma enfermidade, não me lembro qual. E quando ele chegou lá, algo lhe disse assim: como que você vai continuar sendo um hipócrita desse jeito? Você quer me dizer que você mentiu, fez sua esposa mentir e vai colocar a sua mão sobre essa criança? Ele falou: opa. O que é isso? Iniquidade. Deus não ouve a iníquos. Tá? Você não é culpado por ser pecador, por praticar iniquidade. Você não é culpado por isso. Você é culpado por permanecer nisso. Veja, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Mas você tem medo de confessar um erro seu, muitas vezes. Você falhou com alguém, você falhou com Deus. Você não tem nem coragem de orar. Muitos não têm coragem de chegar em Deus e orar. Por causa do quê? Das suas iniquidades. Ainda mais quando isso envolve outras pessoas. Quando isso envolve outras pessoas com quem você falhou, com quem você pecou, com quem se praticou iniquidade. Não é? Porque a primeira parte da iniquidade é essa. Sabe o que não deve fazer e faz. Mas depois que você fez o que você sabia que não devia fazer, o que você tem que fazer? Sabe o que deve fazer? Vai lá, confessa, pede perdão. Ah, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Mas foi o que Deus requer de você. Que você vai e confesse. Não é verdade? E lógico que você, depois de ter passado uma experiência e ter pedido perdão, isso é vergonhoso, que você não vai querer fazer mais isso. Isso vos digo, meus irmãos, para que não pequeis. Mas se pecardes, temos advogado para contar. Deixa eu terminar a minha história voltando então. A minha não, a história do irmão Branham, né? Então, veja, ele falou: olha, eu não sou digno de orar pelo seu bebê. Eu não sou digno de orar por você, pela sua criança. Assim como eu não sou digno de estar aqui e falar dessas coisas. Eu preciso acertar algo. Primeiro ele disse. Então, o que ele fez? Ele correu para o apartamento ou para a casa do advogado. E ele entrou ali e viu, estava na sala, e ele começa a andar para lá e para cá. Me perdoa, eu não devia ter feito isso. Foi tanta pressão que eu não queria ter feito isso e eu acabei mentindo. Né? Eu não queria fazer isso. E o homem ali olhando aquela situação do irmão Branham, falando assim, né? Ele teve coragem de vir aqui, de fazer isso. Porque é ruim você falhar, é ruim. Mas Deus honra quando você vence esse medo, você vence esse.
Porque em certas partes é medo. Em outras partes é orgulho. Você não quer assumir, a pessoa não quer assumir que está errada, como tem acontecido com os unicistas da mensagem. Eu já tenho visto já alguns pastores já chegaram à doutrina correta, alguns pastores denominacionais, trinitários, dualistas, unicistas, alguns deles já chegaram à doutrina correta. Eu tenho conversado com alguns testemunhas de Jeová, inclusive tenho na minha família, e tenho conversado com outras pessoas trinitárias. E aqueles que são ministros lá dentro, no unicismo, por exemplo, o que eles fazem? Agora que a doutrina eles estão tomando conhecimento da doutrina, em vez deles falarem assim, nós ensinamos errado todo esse tempo, né? Nós estávamos pregando Jesus como sendo o próprio Deus e não como filho de Deus. Nós estávamos fazendo de Jesus apenas um ofício e isso é errado. Eles não estão fazendo isso. Por quê? Isso vai ferir o seu orgulho. Você quer dizer que eu estava errado até agora? Todo esse tempo na igreja ele foi em vão? Foi em vão. Se você não assumir que você ensinou errado, que você viveu num lugar errado, praticou errado, seu pecado permanece. Você tem que confessar corretamente. Então, o que ele fala? Vão muitas coisas que vem na cabeça de uma pessoa quando ela percebe que a sua doutrina está errada, a sua igreja está errada. Ainda mais se ele é ministro, se ele é um líder. Há muitas coisas que vêm na sua cabeça. Uma das primeiras coisas, não dá para duvidar disso. Que seguro, cara. E os dízimos? E as ofertas? E aí, como que fala? Mas se eu falar isso aí, vai todo mundo embora. Como disse uma pessoa pro irmão Brando, você fica falando das moças vestidas desse jeito, de usar aquilo, usar aquilo, desse jeito você vai acabar com o seu ministério. Ele falou, se o ministério deve ser acabado por pregar a verdade, então tem que ser acabado mesmo. Se uma pessoa é criticada por pregar a verdade, se ela permanece só por pregar a verdade, então ela tem que permanecer só. Não é? Então veja, quando ele estava ali, me perdoa porque eu fiz isso, né? O homem chegou, colocou as mãos sobre o ombro dele e falou, irmão Branco, está tudo bem. Eu já confiava em você, mas agora eu confio mais. Agora eu confio mais. Né? Depois disso, o que ele fez? Ele correu para a caverna dele, um lugar onde ele ora. Toda pessoa, né, que luta para viver uma vida com Deus, tem um lugar para onde ela corre quando ela falha, né? Eu fico com dó daquela arvinha ali do monte ali, já levou tanto soco, coitado. Levou tanto chute já. Meu Deus, por que eu fiz isso, meu Deus? Teve um dia que eu quase culpei a Deus, por que você me permitiu fazer isso? Senhor, tem misericórdia, eu não quero isso. Né? E coitada daquela arvinha, a arvinha sofre. É soco na arvinha, chute na arvinha. Cada um tem o seu jeito, né? Outros vão pro meio do mato, grita. Outros fora. Você tem uma maneira de fazer isso, não é? Outros bebem, outros vão pra balada. Outros curtem. Essa é a maneira de fazer eles escapar daquilo. Você tem que procurar uma maneira de fazer essas coisas escapar. E esse é o meu jeito. Eu vou lá na arvinha lá e soco ela até a né? Bom, se eu me batesse, né? Não ia dar certo. Os irmãos estão entendendo, não é? Então a questão é essa. Então, depois que ele foi lá e confessou para ele, olha, eu menti, fiz minha esposa mentir, estou envergonhado de ter feito isso. Eu desonrei a Deus, eu nem posso orar por ninguém, não sou digno, depois de uma situação dessa. Mas parou por aí? Não. Às vezes a gente conversa com as pessoas. Fala assim, você sabe que isso é errado? Sim, eu já pedi perdão para Deus. Não foi contra Deus que você falhou só. Não foi só contra Deus que você falhou. Com quem que você... Você está entendendo? Não foi só contra Deus. Ou às vezes falhou com uma pessoa, vai só na pessoa. Não, tem que fazer a coisa correta. Ele foi lá, confessou para o rapaz, envergonhado, e depois ele foi até o monte. E ele começou à tarde, ele saiu de lá no outro dia. E ele falou, Senhor, meu Deus, eu não estou apto, não sou digno mais de orar. Eu não sou mais digno, não sou digno de orar pelo seu povo, enquanto eu souber que eu menti, que eu fiz isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Moisés uma vez falou, Senhor, eu quero ver teu rosto, assim como o Senhor passou na fenda de uma rocha. Passe por aqui agora para mim saber que o Senhor me provará novamente. Passe por aqui agora. Então ele disse, veio aquele redemoinho do meu lado. Se formou aquele redemoinho do lado dele. E ali ele com as mãos para cima chorou igual um bebê, disse ele, né?
Não precisa ter um redemoinho do seu lado para você chorar igual um bebê. Apenas olhe para Cristo, o sacrifício. Olhe para o amor de Deus. Olha o que custou para Ele. Não precisa. E não adianta também chorar. E essas coisas não ter mudança em nossa vida. Nós não lutarmos para vermos isso. Não é apoiar isso. Mas você sabe, isso não... Como eu estava conversando com o irmão esse dia atrás, mostrei, peguei uma folha, aí fiz um pontinho assim. O que você está vendo aqui? Estou vendo esse pontinho aqui, ó. Né? Eu falei, isso é bom. Você não está vendo essa parede toda branca, não? Não, né? Vê um pontinho, porque é assim para o cristão. Porque é assim para o cristão. Ele não pode aceitar um negocinho ali. Ele não consegue conviver com aquilo. Aquilo machuca, aquilo de alguma maneira não faz com que ele se sinta bem. Por quê? Porque isso é iniquidade. Enquanto ele não acerta aquilo, então sabemos depois que o irmão Brana foi e orou. Como aconteceu? Eu tive que confessar a minha esposa. Muitos irmãos aqui têm aprendido com isso e têm tomado esse caminho. Tem que confessar. Chegar, eu fiz assim, fiz errado, tal. E você tem que vencer aquele orgulho. Tem que vencer aquele orgulho. Não, mas uma coisa é orgulho, a outra é medo. Você fala, o que vai pensar de mim? O que a minha esposa, o que meu irmão, o que minha mãe, o que meu filho vai pensar de mim? Se eu for lá e confessar isso. E é aí onde que você permanece na iniquidade. E é aí que Deus não te ouve. Mas se você confessa seu pecado, Ele é fiel e justo. E acredito que esse é um dos maiores medos, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam que porque fazem alguma coisa de bom para as pessoas, isso seria aí o suficiente. Né, irmãos? Então, tanto no natural quanto no espiritual. Se é assim na vida natural, quando falhamos, também é assim na vida espiritual. Quando se vê a palavra de Deus, quando se mostra a doutrina, como Paulo disse, falando a Timóteo, tu tem tido a minha doutrina, modo de viver e intenção. Então a primeira coisa é a doutrina. A primeira coisa na nossa vida é Deus. Como o rapaz me mandou uma mensagem hoje, grande amigo meu, considero muito, gosto muito dele. Me mandou uma mensagem da dona Rita de Cássia, que é devota dona Santa Rita de Cássia, não me engano. Santa Rita de Cássia. Me mandou uma mensagem lá, coisa mais linda. Palavras bem colocadas, aquela coisa bem bonita, sabe? Com aparência de piedade. E na última hora ele falou assim, o cara falou assim, na última hora, porque quem tem que estar em primeiro lugar na sua vida é você mesmo. Falei, lindo, parabéns, você mesmo. Você sabe por que existe divórcio? É porque a pessoa se colocou acima da outra. Ela se colocou em primeiro lugar. Se ela tivesse colocado a outra pessoa em primeiro lugar, não teria divórcio. Se tivesse humilhação das partes. Por que você acha que nós chegamos onde nós chegamos? Foi porque Jesus pensou em si mesmo? Ou ele pensou em você, pensou em mim? Ele poderia. Nunca cometeu pecado, nunca cometeu falha, nunca cometeu erro. Quem mais do que ele? Tinha razões, direito, sem nunca ter pecado. Mas ele disse, Pai, eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Por causa deles. Que coisa, não é, irmão? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está colocando a sua família em primeiro lugar. Mas quando você se coloca em primeiro lugar, o que você está fazendo? Está colocando as pessoas assim, e isso vai vir sobre isso. Não tem jeito, não é? Falando ainda sobre iniquidade. Os irmãos estão pegando isso aqui? É bem simples, tá? Não vai dormir. Ó, então é o seguinte, iniquidade. Sabe o que não deve fazer e faz. Sabe o que não deve fazer e faz. Você sabe que você não deve contra nada dessa palavra aqui. Você sabe que você não pode discordar dela em nenhum ponto. Você pode até não entender, mas discordar não. Você pode até não entender, mas não discorde dela. Se você discordar dela, nunca isso vai vir a você. Mas eu dou o mesmo conselho do que aconteceu com Pedro. Quando Jesus disse, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aqueles que não entenderam, quem pode suportar um negócio desse? Que nós não comemos nem carne de porco, gente. Agora esse homem aí vem dizendo que nós tem que comer a carne e beber o sangue dele? Ah, que discurso duro.
Você fala para o unicista, filho, querido, irmão, preste atenção. Deus é eterno. Eterno. Não tem princípio e nem fim. Jesus, o Filho de Deus, teve um princípio? Como que ele pode ser Deus, irmão? A Bíblia diz, ao único Deus, o irmão cantou aqui, invisível, imortal. Irmão, querido irmão unicista, a palavra imortal, meu irmão, quer dizer que não pode morrer. Jesus morreu? Então ele não é imortal, irmão. Então ele não é Deus. É o que está na Bíblia. Eu não entendo isso. Quando o irmão Micaías começou a falar comigo acerca disso, eu não discordei. Eu falei assim, eu não entendo isso, mas eu vou analisar. Eu vou analisar. Porque me mostrou na Bíblia. Como que eu vou discordar da Bíblia? É a palavra de Deus. Como que eu vou discordar disso? Eu não sei, irmão, mas eu vou analisar. Eu não fui contra. Foi a mesma coisa que Pedro fez. Você acha que Pedro entendeu alguma coisa, como Jesus falou? Quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte comigo. Foi todo mundo embora. Jesus falou, vós quereis ir também? Aí o Pedro vem e fala assim, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Senhor, eu não entendi nada, mas o que o Senhor diz é a verdade. É a primeira coisa. Você já pensou? Se você vai embora porque você não entendeu nada? A primeira coisa que você precisa saber, que Pedro tinha entendido, que Deus estava em seu Filho. Ele disse, né, a revelação é essa. Quem dizem os homens, sei que eu sou? Os unicistas gostam disso. Ah, uns dizem que tu é elite, outros que tu é... Aí todos eles falam, os unicistas falam assim, irmão, você tem que ter revelação. Os trinitários dizem, aqui entra um mistério. Quando não sabe explicar, entra um mistério. Os unicistas, você tem que ter revelação. Qual foi a revelação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus estava em Cristo. E Pedro, sabendo que Deus, o Espírito Santo, estava em seu Filho, ele disse, o que esse homem falar é a verdade. Se você quiser entender, você entende. Entendendo ou não entendendo. O que ele diz é a verdade. Os céus e a terra passam, mas as palavras dele não podem passar. Primeira coisa é isso, meu irmão. Você não entende? Mas não discorda, não. É a palavra de Deus. Se você discordar dela, você está discordando com Deus. Você pode discordar de mim, você pode discordar das minhas ideias. Eu sou falho, eu erro, eu peco. Mas Deus não. Amém? Os irmãos estão pegando isso aqui? Estamos falando de iniquidade, tá? Iniquidade é fazer aquilo que sabe que não deve. Então você sabe que você não deve nem tirar e nem acrescentar. E não fazer aquilo que sabe que deve. Se você falhou nisso aqui, volte, peça perdão, peça misericórdia. É isso. O Jó, por exemplo, os amigos de Jó, a igreja de Jó, pensava que ele era um pecador que estava escondendo alguma coisa. Inconfesso. Falou, ó Jó, você tem pecado escondido aí, você não confessou e é por isso que está acontecendo tudo isso aí. Ô irmão, sabe o que está acontecendo isso aí na sua vida? É porque você não está indo na igreja. Já viu isso aí? Isso aí é porque você não está ofertando na obra do Senhor. Nossa, irmão, aconteceu isso, aconteceu. Mas também, irmão, você não vai na igreja. É, mano. Ah, pegou uma doença lá que você... Mas também, né? Mas não dá o dízimo, não faz isso, não faz aquilo. Né? Não preenche as regrinhas da nossa igreja. Não tá vindo nos ensaios. Né? Coisa assim. Sabe como que é a denominação, né? Quer prender a pessoa. Isso aí, né? Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade os libertará. Não é igreja, não é denominação, não é pessoa, não é pastor. Uma experiência individual com Deus e sua palavra, aceitando cada palavra dela. Iniquidade é isso, certo, irmãos? Amém? Vamos para mais um testemunho, então? O próximo testemunho era de uma mulher que tinha um câncer e ela chegou na fila de oração para receber oração, né? E o irmão Brando falou, não vou pôr a mão em você não. Ela falou, mas por que não vai pôr a mão em mim? Por que você não vai orar? Uma irmã chegou para mim esses dias atrás. Irmão, você não ora com a imposição de mãos? Porque a Bíblia fala, né, que
imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falei, mas Jesus disse também Jesus falou também lá pro centurião romano, né? Falou, vamos lá que eu vou pôr a mão nele. O centurião falou, não, só fala uma palavra. Meu servo vai ser curado. Algum tem que pôr a mão, tem que pôr a mão. Tem que ungir com óleo. Vem aqui, irmão, vamos ungir com óleo. Dá um banho na pessoa. Dá um banho. Tem igreja aí que unge até a porta da igreja. Vai lá passar óleo na igreja, na porta da igreja. Passar óleo. Os irmãos, todo culto que tem, eu já fui em denominação, todo culto que tem, passa aqui, irmão, e recebe o óleo. Você vai passando o óleo. Os outros lá jogam água na cara do outro. Teve uma denominação aí, não sei se é Assembleia, sei lá que é. Diz que o cara tava orando assim, o celular dele tava no bolso. Aí eu não sei se foi diácono, se for pastor, quem foi, pegou com a jarra d'água, mas lascou na cabeça dele assim. E ainda bateu o copo assim, ó, da caneca na cabeça dele. Aí a água caiu, tudo moeu o celular caiu no chão. Ai meu Deus do céu, meu celular, mais de R$1.000. Pegou o celular, aquela confusão toda. Pra que isso? Irmão, você não ora com imposição de mão? Né? Então, o outro falou assim, não diz uma palavra só. E meu servo será curado. Qualquer promessa dessa palavra aqui, ó, não precisa ninguém colocar a mão em você. Tá? Não tô ridicularizando. Eu creio que se alguém, né, com a unção de Deus, sente de ir lá e pôr a mão em você e orar, tudo bem, amém. Mas, se você crê nessa palavra aqui, não precisa. Você só ouve a palavra e recebe. E recebe ela e é ponto final. Você ouviu a promessa de Deus? Ponto final, pontou com amém. É isso que Deus quer. Deus não está pedindo sensacionalismo, arrepio. Nossa, irmão, senti um arrepio. Tem até hino aí falando arrepio na alma. Foi longe demais, irmão. Arrepio na alma e a gente sente. Que é isso, irmão? Você sentir arrepio no seu corpo? Tudo bem. Você tem tato, não é? Você tem visão, você tem audição, você tem olfato, você tem tato, você tem paladar. Mas a alma tem tato? Que é isso, irmão? Sensacionalismo, fazer a pessoa sentir arrepio? Que é isso? Sentir arrepio na alma. Que não existe nem tal palavra. Como dizem, né? O Filho Eterno. Estava ouvindo com a minha esposa esses dias atrás o hino Como que é? O Senhor e os bons ceifeiros estão subindo para o céu ao encontro do Deus Filho. Irmão, Deus Filho. Deus é eterno. Filhos têm princípio. Eterno não tem princípio nem fim, mas filhos têm princípio. Não, irmão, você vai queimar no inferno eternamente. Irmão, só Deus é eterno. Então, para uma pessoa queimar eternamente, Deus tem que estar lá queimando com ela. Só Ele tem vida eterna. A Bíblia diz, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Se foi criado, tem princípio, então tem fim. Como que pode ser eterno? Você está vendo? Essas coisas aí que os unicistas precisam aprender. Não, os unicistas até creem, né? Tudo bem. Então, irmãos, voltando à oração, à imposição de mãos aqui. Não dorme não. Voltando à imposição de mãos. A irmã falou, você não ora em imposição de mão? Eu falei, não, irmão. Se eu notar que realmente, se eu for guiado a impor as mãos sobre uma pessoa e orar, tudo bem. Mas, veja, do que adiantaria o irmão Brana ter colocado as mãos sobre aquela criança? Com iníquo. Porque Deus não ouve a iníquos. Sabe o que deve fazer e não faz. Sabe o que não deve fazer e faz. O homem disse isso. O cego de nascença disse isso. Falou assim, como você foi curado? Mas eu já falei, você quer ouvir de novo? Vocês querem ser discípulo dele também? Fala, discípulo dele é de você. Nós somos discípulos de Moisés. Não vem falar de Liveio pra mim, não. O profeta é irmão Brana. Né? Irmão, você sabia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Ó Pedro falando aqui, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Que o Pedro fala, não importa, eu vou ficar com o que Jesus falou. Está lá em Mateus 28, 18, 19. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro está contra Jesus. Não, ele errou. Mas quem que encheu o Pedro do Espírito Santo? Quem que falou na boca de Pedro? Jesus não disse, quando vocês forem diante da multidão, o Espírito de vosso Pai fala em vossa boca? Quem falou? Aqui Deus errou.
Ah, irmão, pelo amor de Deus. Só porque não concorda com a sua igreja? Que é isso? Negando a palavra. Aí a irmã chegou na frente do irmão Branham, ele falou, não vou pôr a mão em você não. Ah, por quê? Não... Falou assim, como que você tem pecado escondido? Você tem iniquidade. Iniquidade. Você já fez o que sabe que não devia fazer. O que você devia fazer agora? Confessar. Ela falou, do que você está falando? O irmão Branham falou assim, quem que é esse homem aí com você lá na linha do trem? Deu um baque. Ué, mas só eu, Deus e o Senhor sabe disso agora. Ele falou, então, e assim, homem, isso aí é pecado escondido. Ah, eu já pedi perdão para Deus. Rapaz, olha, você prejudica as pessoas, faz a pessoa perder emprego, fala mal pelas costas da pessoa, critica a pessoa de tudo quanto é jeito. Ah, eu já pedi perdão para Deus. Vai lá até o seu irmão, vai lá até o seu irmão, vai lá até o seu filho, vai lá até a sua filha. Fala, ó, eu falei errado com a sua mãe. Aquele dia que eu gritei com a sua mãe, eu estava errado. Você me perdoa, filho? Querida, me perdoa, porque aquele dia que eu falei assim, na frente da... Eu estava errado, não devia ter falado daquele jeito. Você me perdoa? Irmã, me perdoa. Eu falei mal de você para nossa outra irmã. Me desculpa, eu não deveria ter feito isso. Irmão, irmã, vizinho, vizinha, esposo. Eu já pedi perdão para Deus. Tudo bem. Mas esse demônio não vai sair daí enquanto você não fazer da maneira correta. Aí ela entendeu. Falou, você não pecou só contra Deus. Você pecou contra o seu marido. O marido levanta lá atrás, ouve tudo isso, tá lá no culto. Mas quem é você para falar assim da minha mulher? Ele falou, ó, e você com a sua secretária? Faz o seguinte, faz o seguinte. Não pense que você está diante de homem, não. A palavra de Deus é a verdade. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com o homem. É a palavra de Deus. Como nós dizemos, somos apenas um microfone. Se ninguém falar aqui, não sai voz nenhuma. Não tem nada a ver com isso. Nós somos alguém que está perto quando Deus está manifestando algo. Quando Deus está fazendo algo. Trazendo as pessoas em uma vida de devoção a Deus. Uma vida correta. Para que os frutos que estão na sua vida venham sobre os seus filhos, se houver um amanhã depois. O que vai acontecer com a sociedade que tem tido o certo tipo de ensino que tem nessas igrejas, gente? Estava conversando com um rapaz do mecânico lá. Ele falou assim, eu sou um cristão afastado. Mas eu cresci dentro da igreja. Eu desde os 7 anos de idade, mas estou afastado. Eu falei, irmão, 7 anos da igreja e hoje você está afastado? Que negócio é esse? Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, que você não vai falhar. Mas se você não fica prostrado, não. Você não fica prostrado, porque você sabe que tem um sangue no propiciatório. Você sabe que Deus proveu algo para que você não fique prostrado. Mas a sua igreja te ensina isso? Não. Bom, você falhou aqui, 30 dias de banco. Em vez de levar a pessoa para a escritura, irmão, Jesus Cristo te ama, Ele derramou sangue por você. Se você confessar o seu pecado, agora mesmo você é branco igual a neve para Ele. Ele joga seu pecado lá atrás e agora Ele te olha como você, como se você não tivesse nada, como se você tivesse perfeito. Mas não, você vai ficar disciplina. Vai ficar disciplina. Porque o irmão teve um escândalo lá, aqui, irmão, 30 dias sem pregar. 30 dias. O Papa, o Bispo, qualquer coisa, eles fazem isso. Isso é Bíblia, isso é libertação. Isso é doutrina de homens. Jesus disse, esse povo em vão me adora, ensinando preceitos que são doutrina dos homens. O que ele falou então? Em vão. 50 anos de igreja, em vão. Porque não tem a revelação da palavra de Deus. E aí, o irmão Bruno falou que faz o seguinte, entra aqui no quartinho e resolve essa história. E vocês veem, então aí Deus me dará poder para dominar esse demônio. Aí você pode orar, irmão, pode orar com fé. Porque não tem iniquidade, não tem pecado escondido. Tudo que você pedir para Deus, Ele te dá. Por quê? Porque não tem iniquidade. E mesmo que você veja, não importa. A primeira coisa é essa, ter uma vida santificada, que honre a Deus. Se caso falharmos, se caso cairmos, porque ninguém é perfeito, como o irmão falou aqui também no culto de quinta-feira, no ensino, é impossível você ser perfeito num corpo de pecado. O seu corpo não é compatível com a sua alma.
Mas haverá um dia, e isso será breve, em que ele virá e transformará os nossos corpos abatidos. E como eu disse para os irmãos, a melhor coisa em saber que Jesus está vindo, a presença de Deus está aqui agora, para te fazer ter uma mudança de mente. O seu corpo só faz o que a sua mente manda. Quem pega esse livrinho aqui? Não é a minha mente que está pegando o livro? E todo o meu corpo vai seguir de acordo com a minha mente, com o meu entendimento, com a minha compreensão. Vocês estão entendendo? Então ele está nos preparando para esta hora. E quando aquele dia chegar, meus irmãos, você não vai precisar mais orar. Eu não vou precisar ir correr lá naquele monte e chutar. A arvinha vai ficar em paz. A arvinha vai ficar em paz. Tá vendo? Eu não vou mais entristecer as pessoas. Não entristeço porque quero entristecer. Não faço isso. Tenho prazer na lei no homem interior. Mas acabo cometendo uma falha. Não consigo agradar a todos. Você está vendo? Agora veja, quando aquela transformação vier, não haverá mais dor, mais choro, mais tristeza, não haverá mais incompreensão da parte de quem quer que seja, não haverá mais ingratidão da parte de quem quer que seja, porque é isso que nos mata. O que matou Jesus? Muitos pensam, né? Jesus disse, ninguém tira minha vida. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Eu a entrego por mim mesmo. E para entregar perfeitamente, para ser um sacrifício perfeito, Jesus teve que passar por tudo que cada um de nós passamos. Com a diferença. Sem pecado. Então imagina. O que a ingratidão não faz? Não é verdade? Mas um dia isso vai acabar. E quando nós estivermos ali, nós glorificaremos a Deus. Dizendo, Senhor, graças a Deus, nunca mais vou te entristecer. Nunca mais vou falhar contigo. Nunca mais vou ser ingrato com quem quer que seja. Nunca mais vou. Porque não é fácil, meu Deus. Não é fácil. A vida do verdadeiro cristão não é fácil. É fácil para as denominações. É fácil. Para eles é fácil. Eles te dão disciplina, resolve através da carnalidade e vai tocando. Mas com o cristão não. Porque ele não aceita, ele não tem como ele praticar um erro, praticar uma falha, saber que está errado e permanecer naquilo. Ele está disposto a passar vergonha, ele está disposto a ser humilhado de qualquer maneira. Você pode falar o que você quiser, pode me xingar, você pode me chamar de falso, você pode me chamar de hipócrita, você pode falar o que você quiser. Eu preenchi isso aqui. Requisito. Então não adiantava as pessoas virem, mas Jó, você está errado, meu. Mas você disse que é crente, Jó, e está acontecendo isso com você? E Jó sabia que o que Deus requeria, ele estava fazendo. Ele sabia que o que Deus queria, ele estava preenchendo. O que Deus requeria de Jó? Um sacrifício. Deus queria, a palavra de Deus dizia, para o tempo de Jó, a revelação era essa. Jó vai lá, mata um cordeiro, sacrifica no seu lugar dos seus erros, da sua falha. E isso é o que eu quero no momento. Era a porção que Jó tinha no momento. O que Jó fazia? Ele ia lá, não fazia só por ele, não. Pegava um para ele, um para o filho, para o outro. Ele tinha quantos filhos? 10. 7 homens e 3 mulheres. 7 homens e 3 mulheres, irmão. 10 filhos. 10, né? 10 filhos. E ele fazia um sacrifício para cada um. Rapaz, o que Jó não gastava com esses filhos, hein, irmão? 10 cordeiros, e não era só cordeiro, era pomba, tinha tudo quanto é tipo de oferta lá. E Jó não media esforço, não, irmão. Rapaz, você não deve medir esforço de nada para ir atrás de uma alma. Você não deve medir esforço de nada, não. Não tenha medo de gastar o pneu do seu carro, a sua gasolina. Não tenha medo de gastar o seu dinheiro. Ah, mas eu estou guardando para um... Irmão, uma alma vale mais do mundo inteiro. E as pessoas fazem conta de, coisinha. Jó não. Vai cordeiro à vontade. Por quê? Tinha um propósito maior do que o seu próprio. Não é verdade, meus irmãos? O irmão Brana disse, se dinheiro é usado para outra coisa, a não ser para a obra de Deus, ou para ajudar alguém, é sujo. Por quê? Você está fazendo só para você.
Porém, a Escritura não diz assim dos irmãos no princípio, não é? A fé, então, essas grandes igrejas da mensagem, esses unicistas, e até muitos pastores de denominação, às vezes sabe que os irmãos estão passando necessidade, tá com alguma coisa, aí, como que é? A salvação individual. Você pode fazer. Iniquidade é saber o que deve fazer e faz, saber o que não deve fazer e faz, né, irmão? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente vê que há uma imposição da parte das pessoas para crescer em cima do sofrimento dos outros, muitas vezes. Em cima do sofrimento das pessoas. E eles não vê, né? É lógico que quando eu entrego meu dízimo, eu não fico perguntando o que o pastor vai fazer com aquilo. Eu não imagino Abraão dando dízimo, será que Melquisedeque vai fazer com o meu dízimo? Será que Melquisedeque vai fazer? Não é isso. Mas tem aquela questão em que a pessoa ela não está qualificada para aquilo e as pessoas estão gastando seu tempo, seu dinheiro ali, né? Pensando que essa pessoa é... Não, deixa a coisa apertar para você ver. Discorda dele para você ver que ele some, nem sabe, quer nem saber mais, né? Bom, irmãos, a ministração aqui nesta noite, eu espero que os irmãos tenham compreendido isso, tá? Iniquidade é quando nós sabemos que não devemos fazer e fazemos. Quando nós fazemos algo que não devemos fazer, então você tem que fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Que é voltar atrás, vencer o seu orgulho, vencer os seus medos e acertar e consertar isso. É só isso que Deus está requerendo de você. Bom, para uma pessoa orgulhosa é uma coisa muito terrível, né? Você imagina uma pessoa, né, ter que confessar que errou, que falhou, quando lutou, né, para fazer o que era certo, né? Então, como eu disse, né, esses pastores aí estão tentando, agora que a doutrina está chegando, você sabe quem é Jesus? Aí a pessoa fica cria, nunca ensinou aquilo, quer que a pessoa saiba? Nunca ensinou aquilo, nunca ensinou doutrina. Você sabe quem é Jesus? A pessoa fica cria, e não sabe, né? Ou tem medo de responder errado. Aí ele é o filho de Deus. Mas ontem mesmo você estava dizendo que ele era Deus? Por que você não faz da maneira correta? Por que você não vence esse orgulho seu? Por que você não vence esse medo de perder os membros e faz o que é certo? Chega e diga, irmãos, a mensagem não chegou no Brasil quando ele falou não. A mensagem veio através do irmão Rosendo. Foi o irmão Rosendo que trouxe a mensagem para o Brasil, usado pelo Espírito Santo. Né? Foi o irmão Rosendo que mostrou para nós, né, pela graça de Deus, através da sua humilhação, da sua dedicação, a diferença que há entre o pai e o filho. E nós estamos ensinando errado. Não. Eles querem tentar dar um peitinho para dizer que sempre tiveram certo. Ah, que é isso? Toma vergonha na sua cara. Faz o que é correto. Não tenta dar meia volta, não. E não é só aí, irmão. Eu estou falando uma coisa só, mas em tudo que você imaginar. É na questão da fidelidade. É na questão da honestidade. Não é só na doutrina. É na doutrina. Primeiramente na doutrina. Depois da família. Depois do trabalho. Você acha que nós não somos tentados? Você acha que eu trabalho com venda? Você acha que eu não sou tentado? Às vezes eu paguei 30. Eu quero vender por 100. Vou falar que eu paguei 50. Mas pode, né? Você acha que não é tentado? E o que é isso? Deus permite provação para ver para ver se você vai honrar. Ele quer ver até onde você vai com isso. Ele está te olhando, ele sabe. Bom, peraí. Eu paguei 10, eu quero vender por 100, falar que eu paguei 50. Para chegar. Não, em vez de falar, não. Quer saber o seguinte, irmão? Eu paguei 10, eu quero vender por 100. Se você não quiser, tchau. Ele é capaz de ir embora, né? Eu perdi a venda. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja disposto a perder. Você está entendendo? Eu vi um desenho, achei engraçado, né? A menininha tava com um ursinho pequenininho assim na mão.
Jesus atrás com um ursão bem grandão, assim, esperando ela entregar aquele ursinho. Ela com o ursinho pequenininho, assim, na mão, segurando. E Jesus atrás com um ursão grandão atrás. Ô, irmão, você acha que você tem muito? Não tem nada. Nós não temos nada. Mas vamos entregar o que, até esse nada que nós temos na mão dele. Porque aquele que é fiel um pouco, ele coloca sobre muito. Mas você não quer ser fiel nem um pouco. Nem um pouquinho que você tem de raciocínio, de razão, de direito, de orgulho. Não quer pegar. Mas se entregar. Se nossos corações não nos condenam, eu vou ler isso aqui para os irmãos e nós estaremos terminando. Amém? 1 João 3, 21. Oh, glória a Deus. Nós não podemos receber nada de Deus enquanto tivermos iniquidade ou condenação em nosso coração. 1 João 3, 21. É isso? Oh, Jesus. Glória a Deus. Primeira João, capítulo 3, verso 21 e 23. Estamos terminando, irmãos. Os irmãos estão sendo abençoados? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 João 3, 21 e 23. Glória a Deus. Amém? Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, se o nosso coração não nos acusa ou não nos condena, temos confiança em Deus. E aquilo que pedirmos dele, receberemos, porque guardamos os teus mandamentos e fazemos o que é agradável diante dos teus olhos. Ou diante dele. Talvez mude um pouquinho a tradução. Mas o entendimento é o mesmo. Se o nosso coração ou a mente, se é o que fizermos, acertamos isso, então nós não temos condenação. E tudo que pedimos a Ele, Ele nos fará, seja emprego, seja o que for que você pedir. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. E o resto Ele fará. Então veja, se você não tem condenação na sua mente, pede, não duvide, peça com fé. Uma necessidade, alguma coisa, veja, mas que seja para a glória dele, né? Não vai fazer a pessoa, né? Igual o irmãozinho lá da Universal. Ah, meu Deus, é grande, eu posso pedir o que eu quiser para ele. Olha o tamanho, meu Deus. Eu com Deus tão grande, você acha que eu vou ter um fusquinha? Irmão, olha, vou falar uma coisa para você. Seu Deus é grande, viu? Ele não quer que você fique andando de fusquinha, não, irmão. Ele quer que você tenha aí um Hilux. Entendeu? Tamanhos aí. Agora você vai ficar aí. É pro seu próprio desejo, meu rapaz, que você está falando isso aí. Não é do desejo de Deus, não. Porque quando Deus quer fazer, ele faz. Ele pegou Moisés. Moisés não tinha um carro de luxo, não. Mas Moisés, o que é isso aí na sua mão? Uma vara seca. Onde você vai? Vou lá no Egito. Fazer o quê? Libertar aqueles 2 milhões de pessoas lá. Com a vara seca? Mas não é eu, é Deus. É Deus que vai fazer. Amém, irmãos? Então, a coisa é essa. Então você pede com fé. Mas pede para a glória dele, não pede para a sua, não. Porque toda glória que não é de Deus é vã. Todo conselho que vem e não é o conselho de Deus, é um conselho vã. Pode até satisfazer a sua vontade, satisfazer o seu desejo. Mas se não é o conselho de Deus, é vã. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Não vamos ter iniquidade em nossos corações. Talvez Deus trouxe esse assunto, porque talvez você tenha que acertar alguma coisa com alguém. Faça como, antes de você ir, às vezes tem alguém que precisa da tua ajuda. Às vezes tem alguém que precisa da tua oração. Alguém que precisa, mas veja, você está com iniquidade. Você não pode ajudar. Mas quando você se desfaz dessa iniquidade, então você pode pedir, porque seu coração não te condena. Está vendo? Amém? Vamos falar com Deus nessa hora. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade. Porque o Senhor trilhou um caminho para nós, para que nós
pudéssemos nos livrar de toda a iniquidade, Senhor. E este caminho foi o sacrifício no Calvário. Tudo que nós precisamos fazer, Senhor, é confessar corretamente as nossas culpas, os nossos erros, para que nós sejamos limpos de toda a iniquidade. Como disse a tua palavra, Senhor, ainda que os seus pecados fossem vermelhos como carmesim, eles se tornariam mais brancos que a neve, que a lã. Oh, querido Deus, se tão somente o Senhor nos dá graça para vencer o orgulho, Pai. Se o Senhor tão somente nos dá graça, Senhor, para vencer o medo, Senhor. Se o Senhor tão somente nos dá graça, ó Pai, para que nós possamos nos aproximar de Ti corretamente, como disse o Teu servo na Tua palavra, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sabemos que não podemos ter nada de Ti enquanto não nos achegarmos a Ti. Nos ajuda, Senhor, nos achegarmos a cada dia mais perto de Ti, mais perto da Tua palavra, Senhor, mais perto do Teu amor divino, Senhor. E ajude também as pessoas, ó Senhor, os eleitos que estão dentro dessas denominações. Quantas pessoas sinceras, Senhor, dentro da igreja, da mensagem, dos tabernáculos da mensagem, dos unicistas, Senhor, que estão analisando essas coisas, mas não têm tido força e coragem, Senhor, para dar um chute nessa denominação, nessa coisa do diabo, que o diabo acabou tomando conta pelo engano, ó Pai. Ajude o Senhor, ajude a eles saírem disso, Senhor, e vir a ter comunhão com seus filhos através da Tua palavra, querido Deus. E esses ministros também, Senhor, que esses que são sinceros, Pai, dai força a eles, ó Deus, para que eles possam, ó Pai, confessar corretamente os seus erros, assim como aconteceu com aqueles que o Senhor tem levantado nesta hora, Senhor, para trazer esta mensagem que nos limpa de toda a iniquidade. Querido Deus, nos ajuda em tudo isso, e a cada um dos seus filhos em toda a face da terra, lhes dando a revelação dessa hora, que o Senhor mesmo tem descido e tem estado aqui conosco, para nos ajudar e nos livrar de tudo isso, de todo engano. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que nós não conseguimos transmitir com nossas palavras, que o Teu Espírito Santo possa repartir a cada uma das pessoas, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Irmãos, não percam o estudo na quinta-feira.